Não foi uma, nem duas, nem três, foram várias. Mas eu só me dei conta disso lá pelos 35 anos, porque foram todas as vezes na minha infância e na minha pré-adolescência e um pouquinho na adolescência. Esse assunto talvez seja muito mais sensível entre todos os assuntos que eu tratei no canal. Até muito mais que o da minha mãe, que é o vídeo mais visto aqui do meu canal, porque as questões com ela eu acabo lidando no dia a dia com o tempo, eu desabafo aqui com vocês, ela finge que mudou, eu a visito todos os anos, muito mais por causa do meu pai, que é um querido, mas os abusos que eu sofri doem demais ainda hoje. Justamente porque eu só entendi que era abuso agora, recentemente, depois de adulto, ficando velho. Eu só me dei conta que cada situação que eu passei na rua de casa, quando eu ainda era moleque, não era coisa de criança, não era brincadeira, não era coisa de meninos. Era abuso, e algumas delas foram estupro. E eu vou contar não apenas porque faz parte do nosso conteúdo, narrar as histórias das pessoas LGBT nesse canal, incluindo a mim, mas porque de alguma forma eu tenho certeza que muitos gays de 40 anos que seguem esse canal e de mais de 40 anos passaram por coisas terrivelmente parecidas e não sabem que muitas dores, pesadelos, inseguranças, depressão, fracasso social, ansiedade, procrastinação, dores misteriosas no corpo, ter largado os projetos no meio, não conseguir ter um relacionamento estável, saudável, enfim, tudo isso pode ser fruto de traumas de abuso sofrido no passado e por você não saber que aquilo era abuso, você não tratou, não falou sobre isso com ninguém e você não curou, não entrou num processo de cura. Eu tô no meu processo de cura e só agora a essa altura da vida, porque eu acredito que nunca é tarde. Se você for muito sensível para essas questões, se isso desperta gatilho em você, não precisa assistir esse vídeo. Você pode pular e tá tudo certo. Olá, minhas mariconas, eu sou Márcio Rolim. Sim, todo mundo aqui agora vai ser maricona. Homem, mulher, novinho, mais velho, hétero, bicha, sapatão, todo mundo é maricona sim. Se não segue o nosso canal, já aperta esse botão, fica ligado que tem vídeo a semana inteira mesmo, em quase todo dia. Aqui de baixo tem o Pix e o Apoia-se para você mandar uma ajudinha do tamanho que lhe couber. Você manda uma ajuda, a gente faz vídeo a semana inteira e o canal vai crescendo. E vamos de vídeo. Como quase todo mundo que segue esse canal assistiu ao vídeo que eu explico por que eu não amo a minha mãe e como ela foi tóxica e narcisista, atrapalhando a minha vida por décadas, por muito tempo. Eu contei nesse vídeo que eu sou de Ananindeua, no Pará. Eu cresci lá desde os 11 meses, porque eu nasci em Manaus, e cresci numa periferia muito simples, no final ali dos anos 70, 1978, 79. Nesse tempo a gente ainda não tinha o conceito de bullying, a gente sabia o que era abuso e estupro, mas eles não eram configurados como são hoje. A gente relacionava essas palavras a atos físicos muito violentos, não consentidos, e ainda assim era muito difícil configurá-los como crime. E na rua da minha casa morava um cara que ele era caminhoneiro, ele tinha um caminhão mesmo, uma carreta. Olha que louco, ele ficava estacionado na porta da casa dele, e a mulher o deixou a um dado momento. Portanto, ele ficou naquela casa teoricamente sozinho, porque ele tinha 3 filhas, que ficavam lá e na casa da mãe. Elas moraram lá por alguns anos até a minha pré-adolescência, fizeram parte ali da nossa vida. Mas antes da minha adolescência, o caminhoneiro, porque era assim que a gente chamava ele, tá? Ah, na casa do caminhoneiro, enfim. Ele começou aquilo que, infelizmente, eu mais tenho memória, infelizmente. Porque ele tinha um caminhão com carroceria que tomava toda a calçada dele, ou seja, cobria a frente da casa dele. Ele colocava uma cadeira ali na calçada, ali sentado de tarde, por trás do caminhão, e lá mesmo ele cometeu tantos abusos que eu mesmo não posso calcular. E esses abusos não foram somente comigo, mas com diversas outras crianças, incluindo uma garota de 9 anos de idade, 9 para 10, ela hoje deve ter a minha idade, a qual ele emprestava a bicicleta da filha menor dele em troca de ela entrar na casa dele, em que ele quase sempre estava sozinho. E tudo começou ali, porque é a mais remota lembrança que eu tenho, em especial, de ter visto pela primeira vez um pênis. Porque ele sentado ali naquela cadeira de nylon e colocava pra fora quando a gente tava brincando ali na rua, assim, brincando de bola, brincando de correr, qualquer coisa que tivesse acontecendo na rua, uma bola rolando, enfim. A nossa rua tinha um asfalto muito precário da prefeitura, imagina, 40 anos atrás as ruas do conjunto do bairro do Coqueiro, que era o bairro onde eu morava, eram cortadas por poucas ruas principais, então quase não passava ônibus, a gente brincava muito pela rua, e o caminhoneiro aproveitava pra mostrar o os garotos. E eu era um desses garotos. E pasme, eu sou o único gay hoje em dia. E essa é a prova irrefutável de que a gente não se torna gay por casos de abuso
de infância, como dizem aí os evangélicos, porque nenhum dos meninos lá da rua são gays, apenas eu. Em pouco tempo, o caminhoneiro estava me chamando para pegar no pau dele, porque obviamente eu era um dos únicos que iria ceder a isso, que aos 10, 11 anos eu tinha curiosidade, eu estava descobrindo a minha forma, a minha maneira de me atrair, como todo menino e menina via de regra nessa idade, dos 9 aos 11 anos. Só que ninguém precisa ou ter um direito de antecipar ou macular esse processo, que pode durar mais ou menos tempo. O meu não durou absolutamente nada, porque nessa idade eu fui convencido a pegar, alisar e colocar na boca diversas vezes. E isso ocorria em tudo que era local, tá? Na calçada, na boleia da carreta, atrás do caminhão, no pátio da casa dele, na cozinha da casa dele. E comigo não havia uma troca, como ele fazia com a garota que morava na rua transversal, que era uma SN. Pra quem não sabe, ou na sua região, não sei se é diferente, as suas podem ser classificadas como WE e SN. Enfim, as WEs, teoricamente, são as que ficam no sentido leste-oeste, e as SN são as suas que ficam no sentido norte-sul. E essa garota morava numa SN que dava quase de frente para a casa dele, porque a casa dele era quase de esquina. E ele chamava ela da porta para ir lá na casa dele. Fazer sabe-se lá o que, em troca de ela poder andar de bicicleta. E essa bicicleta era da filha menor dele, que eventualmente estava lá. Eu sempre via essa garota andando com a bike do caminhoneiro e eu não entendia por que nem como isso acontecia. Para mim, que eu era uma criança sensível, afeminado, que a gente chama hoje de criança viada, não havia uma barreira entre odiar aquilo e gostar daquilo, porque eu não tinha repúdio. Ninguém me ensinou a ter repúdio daquilo. Vocês conseguem perceber que os meninos na infância, os meninos que são mais machinhos e não são afeminados, eles recebem mais informação na infância sobre o que repudiar, sobre o que é coisa de gay, o que não pode permitir, do que os garotos que são crianças viadas. Eles não dialogam com a gente. A gente não diz, sai daí, isso é coisa de gay, eu não quero, sai fora. A gente não tem esse acesso, a gente não tem esse aprendizado. E é óbvio que ele sabia disso, e ele se valia disso, porque certamente eu fui a um determinado momento o único garoto da turma, da geração ali entre 9 e 11 anos, que não parou de ceder aos pedidos dele. Eu não fui forçado a nada nesse momento. Eu fui induzido através do aspecto da minha identidade e sexualidade e através da minha ingenuidade, que já dava as caras quando era criança. E sim, eu tinha medo, eu tinha receio que alguém soubesse, e eu jamais contaria uma coisa dessa em casa para minha mãe, porque o caminhoneiro colocava o pau pra fora ali e pedia pra eu alisar. A contento, isso me parecia uma brincadeira. Ele ria, fazia com que a coisa fosse muito engraçada, ele tirava onda, falava coisas divertidas e fazia até elogios às vezes. E a gente acreditava que era somente uma coisa normal, a gente acreditava. Mas ele era um homem de 40 e poucos anos de idade, pedindo pra um garoto de 9 anos de idade alisar ele. Ali pelos 11, 12 anos aconteceu um incidente muito triste, que foi a morte muito precoce de uma vizinha nossa, amiga da minha mãe, que acabou deixando 3 filhos, que eram nossos amigos da rua, cresceram com a gente. Cresceram sem mãe, sem pai, porque antes mesmo dela morrer, o pai já havia abandonado todos eles, mãe, filhos e tudo. E entre os 3, a irmã mais velha acabou tendo que trabalhar e criar os 2 mais novos. Enfim, a gente foi lidando com isso ali na rua. E foi um momento muito difícil para um deles, que é o mais velho dos 2, o do meio, que talvez fosse uns 4 anos mais velho que eu, talvez, e era um moleque muito agressivo. O fato é que ele era tão agressivo que todo mundo tinha medo dele, porque ele batia em todo mundo. Ali na rua de trás, na SN da frente, nos arredores, todo mundo gelava pra ele, que era essa expressão que a gente falava. Porque ele era grande, ele era um molecão, e esse cara abusou de mim de todas as formas possíveis. Ele já era um rapazinho. Eu recordo que provavelmente foi a primeira vez que alguém tentou, de fato, me penetrar. E eu sentia muita dor. E ao mesmo tempo, nenhum remorso, porque a gente acabava aquilo ali, numa casa velha, abandonada, numa construção, ou na casa dele, que não tinha mais mãe nem pai, os irmãos estavam na escola, a irmã trabalhando, ou seja, ele tá sempre sozinho lá. E eu ia pra rua correr, brincar de queimada. Lá em Belém a gente chama de cemitério. Eu falei queimada porque aqui é queimada e talvez vocês não saibam o que seja cemitério. E ele fez isso repetidamente com outros garotos de outras gerações depois de mim, ou seja, quando ele já era um adulto. Mas isso não vem ao caso. Eu, infelizmente, não consigo ter uma lembrança, por exemplo, de quando foi a minha primeira vez. Eu não tenho essa história pra contar, porque o caminhoneiro e ele, esse cara lá da rua, esse jovem, eles atravessaram os processos os quais eu não tive escolha de decidir como é que ia ser. Eu não tive essa oportunidade. Ele me machucou muito, eu senti muita dor, especialmente porque ele me ameaçava de me bater, em caso de eu não topar entrar na casa dele. Eu nem sei por que eu não preferia apanhar a ser porque eu apanhei dele várias vezes. Eu apanhei da Sapatão, que morava lá na rua. Já era uma menina, ela já era machuda, tinha mais ou menos a minha idade. Eu apanhei do irmão mais velho dela, que me segurava pra ela me bater, que era um molecão de 19 anos. E de outros meninos, porque eu era um garoto afeminado. Eu apanhei só por isso. Eu não tinha muitas escolhas. Eu lembro muito bem de uma cena, que provavelmente de um dia, que ele me levou pra uma passarela que havia entre o lado B das ruas WE. Era tipo assim, as ruas eram divididas em lado A e lado B. 6A, 6B, 10A, 10B. E no lado B havia uma
quadra, quase na frente na casa da minha madrinha de batismo, que morava ali perto. E que eu queria ir pra lá, e ele me chamou pra me levar de bicicleta. No meio do caminho, ele parou numa passarela e me penetrou. Ele arriou meus shorts e ele conseguiu. E aí eu comecei a sangrar, sentindo muita dor mesmo. Então eu resolvi voltar pra casa. Eu tava com uma bola de vôlei na mão. Eu tava correndo com essa bola e tava sangrando e sentindo muita dor. Então eu entrei em casa desesperado, minha mãe tava costurando, consegui entrar no banheiro, eu me lavei, eu peguei outra cueca e eu consegui colocar a cueca manchada dentro do meu short pra sair novamente pra rua com a bola, enfim, pra jogar essa cueca suja de sangue num lixo qualquer na rua fora de casa, senão minha mãe acaba vendo. E de boa, eu nunca vou esquecer isso, porque eu sentia muita dor, fiquei muito machucado. E ele, esse menino, depois ele foi morar um tempo com o pai dele. Ele ficou uns pouquíssimos anos fora ali dos nossos arredores. Não que eu tenha vivido algum alívio, mas de certa forma foi bom. E quando ele voltou, a gente ainda era adolescente ou pré-adolescente. Ele voltou maior, mais agressivo, mais amedrontador. Eu lembro perfeitamente de um garoto lá da rua, um querido, que ele até sofreu um acidente de carro, enfim, ali na infância ele era um sobrevivente, que ele falou exatamente no dia em que ele voltou ali. Ele disse assim pra mim: caramba, chegou o matador de criancinhas de volta. Obviamente que isso era uma visão juvenil e infantil que a gente fazia dele, ou seja, era o que a gente conseguia dizer na época, mas de fato ele era um abusador de crianças. Já adolescente, depois dos meus 15 anos pra frente, eu tinha um enfrentamento muito grande que era as pessoas não descobrirem que eu era gay. Sim, eu era gay, eu sabia que eu era gay aos 14 anos, eu tinha plena convicção disso. 14, 15, 16, isso nunca falhou pra mim. Eu tinha ciência, eu planejava uma maneira de ser gay sem afetar a minha vida social, o que era impossível, porque ser gay é um ato político e é um elemento social, mas era muito difícil ali em meados dos anos 90. E aí quando eu pensava que eu havia sofrido demais entre os 9 e 14, a coisa piorou muito mais, imensamente, porque além dos abusos, eu tinha que lidar com a minha vontade, os meus desejos agora reais, sem confusão na cabeça, porque agora eu já sabia o que estava sentindo, o que estava se passando em mim, que eu tinha tesão por meninos, então eu tinha que enfrentar a rejeição, o medo de descobrirem e as ameaças dos meninos mais velhos da vizinhança. Entenda-se vizinhança, a rua da minha casa, a rua da frente, a rua de trás, a SN, ou seja, uma periferia cheia de ruas, histórias, famílias, fofocas e vidas que se entrelaçam. Então a minha melhor fuga era a comunidade de Nossa Senhora de Guadalupe. A igreja, que na época era uma comunidade e talvez hoje ela já seja uma paróquia, e eu fui fazer parte desse grupo de jovens da igreja. Era o melhor álibi que eu tinha pra tudo. Só que era um álibi só na minha cabeça, né? Eu sou católico, jovem da igreja, ninguém vai descobrir que eu seja gay. Lê do engano. Porque tem os gays da igreja, o padre, o diácono, os pais e maridos das esposas da igreja que tinham um grupo chamado Apostolado da Oração. Enfim, eu entrei pro JOG, Jovens de Guadalupe, ali pelos 15 ou 16 anos, e a um dado momento eu até fui feliz, porque eu comecei a estudar música, a cantar no coro da igreja, no grupo, na banda, a despertar para a ideia de me relacionar, porque até então o meu contato com o sexo só tinha sido um contato abusivo e doloroso. Só que nessa época havia um cara que era um pouquinho mais velho que eu, não muito, mas um pouco mais velho, que ele chegou depois ali na rua de casa, assim, a família dele, que ainda reside lá até hoje, nem sei, talvez, ela não tá lá na rua como todas as outras famílias que chegaram em 1978, 77. Eles chegaram mais ou menos uma década depois. Enfim, a irmã dele, que era mais velha que ele, fazia prostituição e ele era gay. E todo mundo sabia. Era uma fofocaria danada na rua, todo mundo falava disso, e logo nós ficamos sabendo que ele também fazia prostituição. Os dois muito belos. Anos depois, todo mundo ficou sabendo que o pai e a mãe também eram cafetões e colocavam os dois na vida. Enfim, uma história dessas malucas de bairro que daria um outro vídeo pra contar. Ele foi o cara que me mostrou como seria de fato um ato sexual, um contato sexual com consentimento, ou pelo menos ele me deu uma visão sobre o que seria sexo entre dois homens, sem o estigma de um deles ser uma espécie de mulher e o outro um homem. Sim, esse menino me pegou várias vezes ali na rua, e obviamente foi muito truculento, porque apesar de certa forma ele ter o meu consentimento, afinal já tinha uns 16 anos, ele contou pra todo mundo da vizinhança, todos os caras, os meninos, e eu vivi anos sobre ameaças, não apenas de ser exposto, porque eu já tinha sido exposto por ele de certa forma, mas também de ser forçado a fazer com os outros meninos, pra quem ele contou. Foi um terror, porque era com um vizinho hétero que namorou uma vizinha, uma amiga minha até hoje, foi com os meninos da rua da frente, que são héteros, hoje são todos casados, têm filhos, foram os meninos que ficavam com ele ali nos anos 90, ele tinha ideia de que eles não eram gay, era normal pra esses meninos se aliviar com outros garotos mais jovens, porque eles tinham uns 19, 20 anos. Então, de certa forma, foi um terror pra mim esse começo de vida
sexual consentida, porque eu sempre estava sob ameaça. E na igreja não foi tão diferente. O primeiro padre da comunidade era o padre Savino, que já morreu há muitos anos. Tinha um diácono, que era um homem adulto, né? Ele morava na rua oposta à minha, do lado B, cuja esposa era amiga conhecida ali da minha mãe, porque ela era da comunidade. E quando o padre Savino, que já era bem velhinho, não podia rezar a missa, quem rezava era esse diácono. E ele tocava todos os coroinhas, que tinham de 9 a 11 anos. Eu já era do grupo de jovem, eu tinha muito acesso à igreja, eu tinha a chave da sacristia, dos armários, porque eu guardava os instrumentos, eu cuidava de uma parte vital da igreja, que era a banda da igreja, e eu era um dos coordenadores do JOG. Esse diácono me convidou para tocar um garoto de 9 anos que queria ser coroinha, porque na cabeça dele eu era gay. Obviamente, na cabeça de qualquer pessoa aos 16 anos, mesmo tomando todas as precauções possíveis, eu não conseguia esconder o fato de que eu era gay. Eu tinha trejeitos, enfim, as pessoas desconfiavam. E ele me perguntou se eu gostava de ver pau. E dentro da sacristia, ele me mostrou o dele, ali, dentro da igreja. Eu lembro muito bem que tinha um coordenador de alguma coisa lá na época chamado o Seu Zé, que por alguma razão ninguém gostava do Seu José, porque ele era muito autoritário, ele era muito grosseiro, esses velhos de igreja. E as senhoras da comunidade, inclusive, implicavam muito com ele, mas ele tinha as puxa-saco deles. Enfim, ele tinha 2 filhas que se achavam as donas do JOG, porque elas eram a filha do Seu Zé. Enfim, uma vez ele entrou na sacristia e esse diácono estava comigo lá, me olhando de frente, com a mão num aparador de madeira, meio que me impedindo de sair. Daí o Seu Zé entrou e falou alto e forte: "Fulano, o pessoal já tá aí." Era o pessoal do grupo do apostolado da oração que tava dentro da igreja, e o Seu Zé sabia que esse diácono, que era amigo dele, da mesma idade, ali pelos 40 e poucos anos, enfim, fazia coisas com garotos ali. Ele sabia. Nesse dia eu escapei por pouco, e eu já tinha 16 anos de idade. Esse cara morreu já faz um tempo, esse diácono, bem velhinho. Não tanto tempo, porque eu lembro muito bem que a minha mãe me contou pelo telefone da morte dele e eu já tava aqui em São Paulo. Enfim, eu não disse que Seu Zé fazia o mesmo, nem acredito que fizesse, tá? Mas ele era conivente com esse diácono. E nessa época, somente os meninos podiam ser acólitos, ou seja, coroinhas, né? Coroinha, acólito, a mesma coisa. As meninas não podiam. Eu nem sei se isso é bom ou se é ruim, o fato de as meninas poderem ser acólitos, porque se eles faziam isso com meninos de 10, 11, 12 anos dentro da igreja, honestamente, eles podem fazer com meninas também hoje em dia. Então eu não sei se ter permitido que meninas possam ser acólitos foi uma ideia ótima. Inclusive, eu acho que essa coisa de coroinha e acólito deveria ser extinta. Justamente porque não é nada seguro deixar crianças junto com padres sozinhos. Eu não vivi as fases de transição da minha adolescência para a vida adulta. Eu não tive essa oportunidade, foi tirado de mim, foi arrancado. Porque tudo foi muito conturbado. E eu não tenho essa memória. Então, certamente, minha sexualidade, minha homossexualidade, foi tudo vivido tardiamente. O meu primeiro namoro, de fato, foi bem tarde, um namoro de verdade. Eu tive pequenos romances, paixonites, apegos, afetos. Só que, como eu contei no vídeo anterior sobre a minha mãe, eu tive uma vida muito difícil, de trabalhar, de dinheiro. Então, eu só saí de casa com 27 anos, que era o momento que finalmente eu já podia me sustentar. E eu namorava um cara já por 2 anos, com quem eu fiquei por 4 anos. Antes disso, eu passei por diversas experiências na tentativa de ter um namoro, e todas elas foram absurdamente frustradas, porque eu sempre imaginava que o sexo seria uma coisa muito ruim pra mim. Seria dolorido, seria triste, seria culposo. Porque eu tinha tantos traumas, eu tinha tantos medos, tantas inseguranças, que eu não conseguia, por exemplo, nessa época, ser ativo, até ali pelos 28, 29 anos. Porque por muito tempo eu vivi já adulto achando que sexo era somente ser penetrado. Esses repetidos episódios de abuso e de estupro causaram danos tão graves em mim, sobre o meu corpo, que eu não tinha mais controle sobre os meus desejos, sobre como realizá-los, porque era sempre a cargo, à vontade do outro cara, da outra pessoa. Por muito tempo me foi tirada a autoestima sobre o meu corpo, sobre como seria a relação. Só depois de ter um namoradinho, e olha que coisa maluca, né? Eu tive um namorado que me ensinou a fazer outras coisas na transa, incluindo ser ativo, incluindo ter ímpeto, tomar as rédeas, experimentar uma outra posição, enfim, quase que uma lição de ser social, de poder. Vocês estão entendendo o que foi a minha vida sexual até mais ou menos ali os 30 anos? Só trauma, só dor, sem saber o que estava acontecendo. Eu não tinha a compreensão de que tudo o que eu passei era abuso e era estupro. Eu só fui ter essa concepção anos e anos depois, quando eu comecei a me envolver nas causas LGBTs, quando eu comecei a atuar como jornalista de portal LGBT, e aí eu tive acesso a leituras, a letramento, que falavam sobre como os nossos corpos são encaixados, percebidos socialmente, como eles são vistos, encarados pelas outras pessoas. Ou seja, tudo aconteceu recentemente. Foi na terapia que eu consegui falar sobre isso a primeira vez, sobre esses episódios na minha infância. Foi quando eu consegui organizar uma timeline na minha cabeça desses acontecimentos. Ou seja, eu jamais teria conseguido fazer esse vídeo hoje há 4, 5 anos atrás, no começo desse canal. Eu jamais conseguiria. Porque eu não tinha organizado tanta memória assim. Eu tenho as memórias, mas eu não tinha ideia do que elas seriam pra mim. E tudo isso permeou os meus relacionamentos tóxicos, eu sendo tóxico, abusivo,
agressivo, eu sendo estressado em todas as relações. Eu não sabia por que eu era essa pessoa, não sabia por que eu era assim. Eu nunca imaginaria que esse passado, ali pelos idos dos anos de 1980 e 1990, que era uma coisa normal pra gente, que acontecia dentro de casa, acontecia em cada quintal, acontecia com cada vizinho, hora a hora. Ninguém ligava. Eu não sabia que esse passado ia determinar a pessoa que eu fui por anos, com os meus amigos, com os meus namorados, no meu antigo casamento, no meu primeiro casamento, no meu trabalho, com a minha família. Enfim, foram anos de dores e de traumas guardados sem saber que eles perfuravam a minha consciência. Agora, após a terapia, após a consciência do que me aconteceu, após a ideia concreta de abuso e estupro, eu consigo estabelecer relacionamentos saudáveis, inclusive comigo mesmo. Eu tô num casamento em que eu diariamente luto para não cometer os mesmos erros que eu cometi nos outros anteriores, porque eu sou um homem adulto, eu sou consciente de tudo aquilo que eu passei, eu tô me tratando, eu me vejo, eu vejo meu reflexo, eu me revisito. Eu não posso usar isso para me fazer de culpado e sair sendo estúpido e grosseiro com todo mundo, como eu sempre fui até um tempo atrás. Eu tenho agora a obrigação de ser uma pessoa melhor, justamente porque eu tenho essa compreensão de tudo que me aconteceu. Eu acredito que muita gente que vai assistir a esse vídeo vai ter insights dolorosos sobre a própria vida. Gente que não entendeu ainda o que passou, o que viveu. Gente que não faz ideia de como isso afeta a sua vida até hoje, aos 40, aos 50, aos 60 anos. Vai ter gente nova, jovem também, que vai perceber que tá passando por isso, ou que passou recentemente por isso, agora em 2024, e que não sabe expressar, e que não sabe pedir ajuda. Eu sei que tem muita gente também que vai me julgar, vai dizer aqui que a culpa é minha, que isso aconteceu porque eu deixei, porque eu não saí correndo, porque eu não contei pra minha mãe, porque eu não contei pro meu pai. Tem muita gente que vai fazer julgamento aqui, como fez no vídeo em que eu relato porque eu não amo a minha mãe. As pessoas vão sim, prontamente, fazer os seus julgamentos e me atacar nos comentários. Elas vão dizer que eu demorei muito pra tratar isso, pra falar sobre isso. Vão dizer que eu tô fazendo drama. Elas vão culpar a vítima, porque as pessoas gostam de fazer isso. Elas fazem com todo mundo que é vítima, com mulheres que são vítimas de abusos, com gays que são vítimas de abuso, com lésbicas que são vítimas de abuso. A culpa é sempre nossa. Eu sei que as pessoas vão vir aqui dizer pra mim que parte de tudo que me aconteceu ou porque a minha vida é assim hoje, a culpa é minha. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tudo o que eu vivi até aqui me dá muito poder, não apenas pra moderar e responder algumas dessas acusações que vão me machucar, obviamente, mas também pra tentar educar vocês sobre como a gente é impotente diante do abuso. E o que me conforta é saber que muita gente que vai assistir esse vídeo vai dizer: Bi, muito obrigado por ter me dito isso, porque eu passei a mesma coisa também e não sabia, por muitos anos da minha vida. E eu sei que você vai procurar ajuda, eu sei que você vai procurar conversar com alguém pra você tirar de dentro do seu coração isso da forma como eu estou tirando. Da memória não vai sair não, tá? Vai ficar pra sempre na sua cabeça isso que você passou, como fica na minha, como está na minha. Mas do coração pode sair. Você pode não precisar mais disso pra permear suas atitudes. Você pode ter novas atitudes daqui pra frente, muito melhores, mais saudáveis em relação a você e em relação ao próximo. Muito obrigado para quem chegou até aqui no final desse vídeo. Quem não segue o canal, já aperta o seu dedinho aí. A gente tem react, tem coisas divertidas e coisas muito legais a semana inteira. Esse vídeo não permeia o tema do nosso canal, é porque eventualmente a gente precisa falar das nossas dores e eu preciso que elas sejam reflexo para que vocês falem das dores de vocês. Aqui de baixo tem um Pix e um Apoia-se. Você escolhe a maneira que você quer dar uma ajudinha ou todos os meses um valor que caiba no seu coração e no seu bolso e a gente continua fazendo vídeos novos a semana inteira. Eu vou deixar aqui o próximo vídeo para você continuar maratonando no canal, que é o vídeo que antecede esse, que é o vídeo sobre a minha mãe, por que eu não a amo. E aí você pode compreender algumas coisas em relação à minha família e somar as duas histórias e talvez em relação à sua família também. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.